Olá, queridos catequistas, queridas catequistas que nos acompanham pelo canal Catequese Curitiba. Cá estamos para mais uma conversa de catequista para catequista. Eu vou chamar assim, gosto de chamar assim a nossa reflexão. E o meu convite hoje para vocês é de falarmos de uma dimensão muito importante no itinerário catequético, no processo catequético, que é a dimensão celebrativa. E essa nossa conversa, eu vou colocar 3 perguntinhas. Por que celebrar? Como celebrar? E quando celebrar? É a nossa... E poderíamos também acrescentar uma quarta. O que celebrar? Então, esse será o nosso percurso hoje. Vocês me permitem fazer uma propagandinha básica. Eu vou seguir a reflexão deste meu livro, Celebrações na Catequese, sobre o que estamos falando. Então, celebrações no itinerário catequético, sobre o que estamos falando. Aqui eu me proponho exatamente essas 4 perguntas. Por que celebrar? Como celebrar? Quando celebrar e o que celebrar? Então, vai ser o nosso percurso da nossa conversa hoje. Primeiro, por que falar de dimensão celebrativa na catequese? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês que eu não estou limitando, eu não penso, quando falo celebração, ou dimensão celebrativa, ou celebrações, eu não penso apenas na celebração eucarística. Então, eu compreendo e quero ajudá-las a refletir numa compreensão mais ampla da dimensão celebrativa, que é quando nós, na catequese, fazendo eco lá o número 121 do Diretório Nacional de Catequese, fazemos o quê? Ajudamos o nosso catequizando e suas famílias por consequência, né? Mas ajudamos os nossos catequizandos a compreender o sentido e o significado das orações, da ritualidade da nossa fé, da ritualidade da nossa liturgia. Mas, além dessa compreensão, nos diz o diretório, a catequese litúrgica é aquela que explica o conteúdo das celebrações, convida a oração, a contemplação, a meditação e ao silêncio. Então, eu gosto de pensar as celebrações inseridas no processo catequético, no itinerário catequético, como momentos que servem de crescimento, de ritmos, ou melhor, de marcações do ritmo de amadurecimento das crianças. Então, por que celebrar? Porque a nossa catequese é chamada a ser uma catequese festiva, uma catequese alegre, uma catequese que eduque os nossos catequizandos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, na dimensão celebrativa da nossa fé, em toda a riqueza da nossa ritualidade. Mas atenção aqui. Quando eu digo que eduque ou que ajude as crianças a compreender a ritualidade da nossa fé, eu não estou falando que a criança tem que compreender em toda a sua grandeza, todo o significado ritual. É de acordo com a sua idade, de acordo com a sua compreensão, e ela vai crescendo nesse conhecimento. Por isso, quando nós falamos de celebração, nós queremos resgatar essa compreensão de catequese festiva, de catequese marcada, de catequese que tenha um ritmo, então, ir ajudando as nossas crianças a compreender que, assim como ela cresce na compreensão da fé, ela cresce na participação celebrativa. Então, é fazer do espaço catequético, do encontro catequético, também um momento de crescimento celebrativo.
Hoje nós sabemos, e eu não estou dizendo que não pode ser assim, que as crianças têm contato com as celebrações da nossa fé. Não tem nada escondido. E nós fizemos experiência de que, em determinados momentos você acompanha a celebração pela televisão. Tem muitas televisões católicas, rádios. Então, o assistir, vamos usar esse termo, o assistir à celebração tem o acesso facilitado, é fácil. Agora, isso não garante que é fácil a compreensão do que se está celebrando. Por isso que não é o fato da criança participar, do adolescente participar, do catequizando participar da celebração, que ele vai compreender. Porque a compreensão é um processo gradual. Me diga você, catequista, se você, não precisa me revelar a sua idade, mas se você hoje compreende toda a riqueza, consegue compreender toda a riqueza da ritualidade, da liturgia católica, isso vai tempo. Eu me surpreendo cada vez que eu preciso parar para refletir, para estudar, ou que de fato eu participo da celebração eucarística. Nesse tempo louco que foi a pandemia, eu fiquei muitos meses sem participar com a comunidade da celebração eucarística. E quando me foi permitido voltar, que experiência maravilhosa! De ouvir a comunidade, de rezar com a comunidade, de estar com a comunidade. Então esse é o processo que nós somos chamados, somos desafiados a fazer a percorrer na nossa catequese. Então, Débora, por que celebrar na catequese? E aqui é na catequese, não é só celebrar, a gente tem uma missa por mês na comunidade, é isso? Não, não é isso. Por que celebrar na catequese? Para marcar o crescimento dos nossos catequizandos e ajudá-los a crescer na sua compreensão de celebração, na sua ritualidade. Por isso nós precisamos falar na catequese sobre símbolos, sobre ritos, sobre espaços celebrativos. Nós precisamos pensar itinerários que contemplem encontros, momentos celebrativos com o catequizando e com as suas famílias. Então, por que celebrar na catequese? Porque a celebração torna a catequese festiva, torna a catequese alegre e ajuda os nossos catequizandos a crescer na compreensão e a crescer na ritualidade da sua fé. Não é uma coisa rígida, não é uma coisa estática, faz parte. Quem de nós não gostamos de celebrar? Quantos momentos nós temos para celebrar a vida, o nascimento? Também a morte de uma certa maneira, é uma celebração. Não que eu fique alegre porque a pessoa morreu, mas eu sou agradecido por tudo que a pessoa representou na minha vida, por toda a trajetória que nós construímos. Então é trazer para dentro da catequese esse ritmo celebrativo que a própria vida tem. Então volto a perguntar, por que celebrar na catequese? Porque nós precisamos caminhar e transformar a nossa catequese em um momento de festa, em um momento de alegria, em um momento em que o catequizando reconheça a sua vida na ritualidade da fé que ele celebra e que ele professa. Então, falei, a primeira perguntinha, o porquê celebrar, agora o como celebrar. Qual a reflexão que está por trás disso? E para responder essa pergunta, eu gostaria de conversar com vocês, de falar com vocês sobre os ritos. E os ritos no processo de amadurecimento da fé. Em outras conversas, eu já mencionei com vocês a importância e a necessidade de se compreender a gradualidade da catequese. Então, nós precisamos ajudar os nossos catequizandos
a também, de maneira celebrativa, a amadurecer a sua fé, a crescer na sua fé. E aqui, meus queridos e minhas queridas, embora eu não tenha o livro hoje para mostrar para vocês, mas eu chamo para a nossa conversa novamente o Pequeno Príncipe. E na história do Pequeno Príncipe, o diálogo dele com a raposa. E nós temos o que nesse diálogo? Então, o príncipe que está cansado, que está sozinho, que está triste, por quê? Porque ele descobriu que a rosa dele não era o único exemplar que existia no universo. Ele passa por um jardim, ele vê 5.000 rosas e ele se entristece porque ele achava que a rosa dele era importante porque ela era única no mundo. E ele descobre que não, que existem muitos exemplares, muitas rosas vermelhas espalhadas pela terra. Então ele está triste e de repente a raposa surge. E ele tenta conversar com a raposa, mas a raposa coloca um certo limite. Não, a gente não pode conversar. Você ainda não me cativou, você ainda não me conquistou, você ainda não se aproximou de mim. E aí o Pequeno Príncipe diz, tá, mas o que eu preciso para te cativar? E a raposa diz, você precisa de ritos. Mas o que é um rito? Diz o Pequeno Príncipe, ele que adora perguntas. O que é um rito? E a raposa diz que um rito é aquilo que marca, que diferencia, mas que dá identidade a um processo, a uma caminhada, a uma relação. Olha que interessante. E aí a raposa conclui a sua conversa com o Pequeno Príncipe dizendo o seguinte: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Esse diálogo vai nos inspirar para encontrar a resposta do como celebrar. Como que nós vamos celebrar com os nossos catequizandos? Aos poucos, inserindo ao longo de nossa caminhada catequética, momentos de pausa, momentos de suspensão, que nós possamos inserir os nossos catequizandos em um ritmo, em uma caminhada que não seja apenas evolução e processo mental. Assim como a raposa e o Pequeno Príncipe obedecem alguns passos, realizam alguns passos de aproximação, nós somos chamados aos poucos, de pouquinho, devagarzinho, como diz os italianos, piano piano, né? Devagarzinho, aproximar os nossos catequizandos da celebração, da ritualidade da nossa igreja. E nessa conversa do Pequeno Príncipe com a raposa, nós podemos destacar algumas ideias que são interessantes. Primeiro, nós percebemos nessa conversa que a amizade é estabelecer laços. Criar laços é cativar. E para cativar precisa se estabelecer um rito. E atenção aqui, ritual requer paciência. Não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos. Então, isso significa o quê? Que o teu catequizando precisa de tempo para compreender a ritualidade da nossa fé. E eu volto a dizer, vocês vão dizer, a Débora está repetitiva nesse vídeo hoje, mas é para ser repetitivo mesmo. É preciso tempo, é preciso um crescimento gradual. Não é que ele começa na catequese hoje e no final do ano ele já vai entender tudo. Eu que já tenho uma certa caminhada, não vou revelar a minha idade para vocês, mas eu que já tenho uma certa caminhada, ainda hoje percebo que tem uma riqueza escondida na nossa ritualidade, que eu ainda não compreendo por completo. Por quê? Voltemos à conversa do Pequeno Príncipe e da raposa. O essencial, o coração da nossa liturgia é invisível aos olhos. E nós só vamos ver bem com o coração. Então, como celebrar na nossa catequese? Treinando os nossos catequizandos, e é um treinamento sim. Porque é um processo gradual, treinando os nossos catequizandos a ter o coração sensível, a ter o olhar sensível. E aí nós precisamos falar dos símbolos na catequese.
A nossa fé cristã católica, ela tem uma riqueza muito importante de símbolos. Só nesse espaço aqui da nossa gravação, nós já vemos símbolos importantes para a nossa fé. Temos o crucifixo, temos a vela, temos a palavra, temos até mesmo uma planta. Todos esses objetos, na nossa catequese, na nossa fé, se tornam símbolos. Por quê? Porque nos remetem a uma dimensão maior, a uma dimensão mais complexa, mais profunda. Não é que o crucifixo é Jesus crucificado e eu beijo, eu adoro, eu rezo essa imagem, essa representação. Mas quem de nós, ao olhar para o crucifixo, já não se coloca, já não se conecta com uma dimensão maior? E aí nós temos que compreender, dentro da pergunta como celebrar, o risco que nós temos e que nós precisamos cuidar para não cair no ritualismo, mas sim passar do ritualismo para ritualidade. Débora, o que isso quer dizer? Imaginemos a seguinte cena. Estamos em uma capela, estamos em uma igreja, estamos em um ambiente de oração e vemos uma mãe, um pai, uma pessoa que traz uma criança no seu colo, chega diante do crucifixo, estende a criança e ali se mantém em silêncio por alguns instantes. Ou uma pessoa que se ajoelha diante do crucifixo, ou diante do sacrário, ou que se coloca em oração num momento, com o terço na mão, num momento de... Isso é a ritualidade. É o deixar-se envolver por um símbolo, é o conectar-se a uma realidade mais ampla por meio de um símbolo. O ritualismo é aquele que faz você entrar dentro da igreja. Quando a gente entra na igreja, a gente tem que fazer o quê? Débora, a gente tem que saudar o dono da casa. E saudar o dono da casa significa o quê? Você tem que fazer a genuflexão. E o que é a genuflexão? É você dobrar o seu joelho, encostar no chão e fazer o sinal da cruz bem feito, bem desenhado. Ótimo. Exemplo de ritualismo. Quando você entra na igreja e às vezes a impressão que a gente tem é que está limpando o pé, sabe? Só dá aquela coisinha assim para trás, parece que está limpando o pé no tapete, faz o sinal da cruz meio... Saudei o dono da casa, faça-me o favor. Que dá muito bem para entender a diferença. Ainda na dimensão da ritualidade, eu gostaria de partilhar com vocês uma pequena experiência minha. Teve um período, hoje minha mãe é falecida, mas teve um período que minha mãe ficou muito tempo na UTI, em coma, e muitos momentos que o médico dizia, olha, a gente não tem mais quase esperança. Minha mãe ficou um bom tempo nessa, como a gente brinca dizendo, nesse vai e não vai. E teve um dia particularmente pesado, que eu fui visitar minha mãe na UTI e o médico disse para mim, olha, nós não temos mais o que fazer. Sua mãe teve uma piora no quadro e, infelizmente, eu não garanto que ela esteja viva amanhã. Gente, eu saí daquela UTI, saí daquele hospital que eu fervia de raiva. E eu fui, de repente me encontrei no meio da igreja, e isso era em Dourados, Mato Grosso do Sul, no meio da catedral, no centro da cidade, eu me encontrei e eu entrei na capelinha do Santíssimo, um grande crucifixo, assim, muito bonito, o sacrário, e diante do sacrário uma senhorinha com o terço na mão, que rezava em silêncio. E a tranquilidade daquela senhora, a fé, a confiança, eu nem conversei com ela, porque eu estava chorando, mas olhar, ela me conectou muito mais com a dimensão da fé, com a dimensão da oração, do que todo o aparato que tinha ao redor de mim. Partilho isso com vocês para dizer o quê? Como nós vamos celebrar na catequese? Com a simplicidade que marca a nossa fé.
resgatando os símbolos que nos são preciosos, mas acima de tudo, ajudando o nosso catequizando a ser sensível ao Deus que se revela e com ele quer conversar na celebração. Então, nós já falamos o porquê celebrar, para que a catequese seja uma festa, né, e que nós possamos educar os nossos catequizandos a dimensão celebrativa, o como celebrar, com a simplicidade, com a riqueza simbólica da nossa fé, da nossa ritualidade. E agora vem a pergunta: quando celebrar? Débora, você já falou, e isso a gente sabe, uma vez por mês, na missa da catequese, ou uma vez por semana, né, a missa dominical lá, a gente é preceito. Não é apenas isso. Quando nós falamos quando celebrar, eu gostaria de trazer à mente de vocês um quebra-cabeça. Débora, o que quebra-cabeça tem a ver com a celebração? Vamos lá, vamos pensar. Vocês sabem o quebra-cabeça, né? Tem de várias peças. Eu, inclusive, tenho um quebra-cabeça lá em casa que estou enrolando para montá-lo, porque ele tem 2.000 peças, eu ainda não me aventurei. Mas o que significa, qual o sentido do quebra-cabeça para falar do momento de celebrar na nossa catequese? Vocês sabem que o quebra-cabeça, ele se trata de uma paisagem, de uma figura, de uma imagem, e ela vem fragmentada em várias pecinhas, né, que elas precisam ser encaixadas para formar a figura completa. E você precisa encaixar peça por peça para montar a figura. Não adianta você achar que você vai de uma... Claro, se é um quebra-cabeça com poucas peças, até a montagem é rápida, mas mesmo assim precisa respeitar o formato, o local, a figura. Tem todo um conjunto de regras para que você possa montar o quebra-cabeça. Então, quando nós falamos de celebração na catequese e do quando celebrar, nós vamos perceber que nós precisamos celebrar durante todo o itinerário catequético. Eu gosto de pensar assim. Vamos imaginar 4 encontros nos quais você estuda, você reflete, você aprofunda a formação da fé, um momento celebrativo, no qual você se coloca em sintonia com a palavra, você se coloca em sintonia com Deus que quer conversar com você e você quer respondê-lo. E aqui eu gostaria de trazer para vocês um pouco do que o Diretório Geral da Catequese, não é o Diretório para a Catequese que vocês acompanharam naquela sequência de vídeos e de estudos com o Padre Luciano, o Padre Roberto e eu, não é desse diretório agora de 2020, mas é do Diretório Geral para a Catequese de 1997, que vai nos apresentar a questão da inspiração catecumenal. Dos números 65 ao 68, ele vai nos mostrar, vai nos falar da necessidade de trazermos para a catequese as características da inspiração catecumenal. E inspirados no Diretório Geral para a Catequese e no documento 107 da CNBB, nós podemos destacar. São mais, mas eu gostaria de destacar com vocês hoje 4 características da inspiração catecumenal. A primeira é a dimensão mística, ou seja, a catequese de inspiração catecumenal é um processo que conduz o catequizando na busca de Deus e no encontro pessoal com Jesus Cristo. Então não é algo só de conteúdo, não é algo só de doutrina, não é só transmissão de informações religiosas. Informação religiosa é o quê? Qual é o nome da nossa igreja? Qual é o nome do nosso padroeiro? Qual é o nome do nosso papa? Qual é o nome do nosso bispo? Qual é o nome do... Isso é informação religiosa. Quando nós falamos da característica da inspiração catecumenal numa dimensão mística, nós nos perguntamos como
como que conhecer a estrutura hierárquica da nossa igreja nos ajuda a nos conectar com a palavra, nos conectar com Jesus e com a comunidade. Uma segunda característica da inspiração catecumenal e que precisa ser ressaltada é a importância do anúncio de Jesus Cristo. Quer dizer, a centralidade do anúncio, a centralidade de Cristo na nossa catequese. Então, dito isso, a palavra é central, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus é central na nossa catequese. Ah, Débora, então quer dizer que eu vou lá dar catequese, levo só a Bíblia, pronto, porque a Bíblia Vocês entenderam o que eu quis dizer, não chega a esse extremo. A Bíblia é central, a Bíblia tem a sua importância, mas nós precisamos de outros instrumentos que, inspirados na palavra, nos ajude a acompanhar os nossos catequizandos na sua formação de fé, no seu itinerário de crescimento e de amadurecimento. Uma terceira característica que nós podemos ressaltar é a necessidade de ajudarmos os nossos catequizandos a fazer a sua opção por Jesus Cristo. É ajudá-los a se convencer de que o cristianismo oferece uma proposta de vida que vale a pena. Não é algo triste, algo fechado, não, aquela coisa cansativa, aquela coisa que só diz não, 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 e quadrada, careta, redonda, todas as formas geométricas que pode existir. Trata-se de uma proposta de vida que tem sentido, que dá gosto para a vida, que nos quer feliz, que nos complementa, que nos torna livres. E a quarta característica diz respeito exatamente à dimensão celebrativa. Então, a catequese é compreendida como um itinerário místico quando se cultiva o encontro com Jesus Cristo e a comunidade. Quando se oferece momentos de leitura orante, de contato, de meditação, de reflexão, de oração com a palavra. Uma catequese querigmática, com ênfase no anúncio de Jesus Cristo, uma catequese estruturada como itinerário de crescimento, pautada por etapas ascendentes, ou seja, que ajude o catequizando a crescer. Por isso que um bom subsídio de catequese precisa compreender, precisa levar em consideração essa caminhada de evolução, de crescimento do catequizando. E por fim, uma catequese, por fim, no sentido, nos aproximando para uma síntese da resposta do como celebrar, uma catequese que contemple um itinerário celebrativo. Porque a relação catequese e liturgia, a harmonia catequese e liturgia, deve ser recuperada por meio de um caminho de iniciação ritual e sacramental. Quem está aí acostumado com a formação sobre o catecumenato antigo, sobre o RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, sabe que lá no primeiro modelo do catecumenato, os chamados catecúmenos, que eram aqueles não batizados que estavam se preparando para a celebração, para a grande celebração dos sacramentos de iniciação, eles participavam aos poucos da celebração eucarística. Por quê? Porque eles precisavam ser aos poucos iniciados. E hoje, qual é o espaço de preparação e de iniciação? O espaço catequético. Então, entendam o que eu vou dizer agora. Antes de exigir a presença na missa ou na celebração da comunidade, nós precisamos descobrir maneiras de ajudar o nosso catequizando a crescer nessa compreensão. Como que nós vamos fazer isso?
contemplando momentos celebrativos na nossa catequese, que tragam para perto do catequizando toda a riqueza da simbologia e da ritualidade. Então, por que celebrar? Porque nós somos convidados, porque celebrar? Somos convidados a uma catequese festiva, a uma catequese que contribua para que o catequizando aprenda a rezar, aprenda a contemplar, aprenda a celebrar. Como celebrar? Como celebrar nessa dimensão de encontro, nessa dimensão de riqueza da ritualidade. Quando celebrar? Ao longo de todo o itinerário catequético. E agora podemos nos perguntar, o que celebrar? Continue comigo que a gente vai responder essa pergunta. Então, quando nós nos perguntamos o que celebrar na catequese? Com o resgate da inspiração catecumenal, com o resgate do próprio ritual de iniciação cristã de adultos, que é o RICA, nós percebemos o quê? Tentativas de uma adaptação. Porque nós não podemos pegar a ritualidade, toda a carga simbólica e ritual que o RICA apresenta e simplesmente jogar na catequese, fazer uma transposição que não respeite o momento do catequizando, a faixa etária e todo o contexto que nós vivenciamos hoje. Então, se preocupou com o quê? De buscar uma adaptação, uma inspiração. E aí nós temos que ter um outro cuidado, porque às vezes, na ânsia de tornar uma catequese, eu já escutei algumas pessoas dizerem uma catequese toda celebrativa, a catequese tem uma dimensão celebrativa, mas ela precisa harmonizar a celebração com a formação, com a compreensão, com a explicitação da fé. Lembrem-se lá de outras conversas nossas que eu comentava com vocês as 4 dimensões da fé que nos é apresentada pelo catecismo e que a catequese tem o desafio de harmonizar. E aqui eu gosto e retomo com vocês o exemplo de uma cadeira. Imagine uma cadeira que tem 4 pés, um dos pés está mais baixo ou mais alto que o outro. Para que a gente tenha a segurança de sentar numa cadeira, os 4 pés precisam estar nivelados. Então, usando esse exemplo para dizer o quê? Na catequese nós precisamos harmonizar as 4 dimensões da fé. A fé professada, a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada. Quando falamos da dimensão celebrativa, óbvio que estamos na dimensão da fé celebrada. Então, eu dizia, na preocupação de adaptar o RICA, caiu-se num outro extremo. Que extremo que é? Nós passamos do extremo de que não se celebra na catequese para o extremo de imaginar que tudo é celebração. E aí a gente põe rito para tudo quanto é coisa. O que o RICA nos diz? O RICA marca os ritos de passagem no tempo do catecumenato, né, de acordo com os tempos do catecumenato, e nos apresenta alguns ritos de entrega. Então, essa é a estrutura litúrgica, ritual que o RICA nos apresenta. São 4 tempos: pré-catecumenato, catecumenato, purificação, iluminação e mistagogia. Esses 4 tempos têm 3 ritos de passagem que são chamados de ritos maiores, e nesse percurso tem os ritos menores, que não é pejorativo, mas são chamados ritos de entrega. E o RICA destaca 3 entregas importantes, que é a entrega do símbolo, o creio, a entrega do Pai Nosso e a entrega da palavra. E eu gosto de dizer que são os 3 documentos fundantes da nossa fé. Como assim, Débora? O creio, enquanto fundação da nossa profissão de fé, alicerce melhor da nossa profissão de fé, em quem nós cremos.
qual Deus, qual fé nós professamos, qual igreja qual comunidade nós pertencemos. Então, é o alicerce da nossa fé, é o documento, podemos assim dizer, doutrinal. Então, olha, quando nós realizamos esse rito, não é a mera entrega de um papelzinho, de um cartãozinho. Nós estamos oferecendo aos catequizandos e às suas famílias a síntese da nossa doutrina, o alicerce da nossa doutrina. O outro documento que eu gosto de dizer que é um documento de fundação, um documento fundante, por quê? Porque é a entrega do Pai Nosso, da oração do Senhor. E a oração do Pai Nosso é a única oração de fato, assim e ela é inserida no rito eucarístico. E interessante, quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a rezar, ele ensina o Pai Nosso. E às vezes, meus queridos e minhas queridas, a gente multiplica tantas palavras, cria oração, resgata oração e coloca umas palavras lá que misericórdia, não sei se a gente entende bem o que está rezando, porque tem umas certas expressões ali que me arrepia só de pensar. E negligenciamos a grandeza da oração do Pai Nosso. É um tesouro que nos foi oferecido pelo próprio Cristo, que nos liga não só às primeiras comunidades, mas ao próprio Senhor, ao próprio Mestre que nos ensina a rezar. Então, quando nós realizamos o rito da entrega da oração do Pai Nosso, de novo, não é só entregar um cartãozinho. Débora, mas pelo amor de Deus, né? As crianças já sabem rezar o Pai Nosso. O que a gente vai... É entregar toda a riqueza da nossa espiritualidade, toda a riqueza da nossa oração, da nossa vida espiritual. É dizer para os nossos catequizandos, assim como a tua comunidade reza, você é chamado a rezar. Você é chamado a conversar com esse Deus que é Pai. E se é Pai, nós somos irmãos. Então, esse é o sentido. E o terceiro documento que o rito da entrega coloca nas nossas mãos é a entrega da palavra. Mas por favor, né, Débora? A gente já lá na matrícula da catequese diz assim, a criança tem que trazer um caderninho e tem que trazer a Bíblia e às vezes geralmente no início a gente usa a linguagem do diminutivo, então tem que trazer um caderninho, tem que trazer o livrinho da catequese e tem que trazer uma bíbliazinha para acompanhar as leiturinhas no encontrinho de catequese. Isso não acontece aqui, acontece, né, lá no planeta do Pequeno Príncipe. Então, se a criança já tem a Bíblia, qual o sentido de entregar a Bíblia? E isso me perguntaram uma vez. Com um grupo de catequistas, uma falou assim, mas a criança já traz a Bíblia para a catequese, que sentido tem entregar a Bíblia depois? Mas não é a Bíblia pelo livro, é um documento que alicerça a nossa fé. As primeiras comunidades surgem ao redor da palavra, seja a palavra encarnada, o próprio Cristo, seja a palavra anunciada, todo o ministério, toda a ação dos discípulos, dos apóstolos, seja a palavra escrita. E concluindo essa nossa reflexão, esse nosso momento da importância de inserirmos ritos, de inserirmos momentos celebrativos, eu chamo a atenção, principalmente dos catequistas da Arquidiocese de Curitiba, para esse materialzinho aqui, que vocês devem conhecer, já devem ter aí na sua biblioteca, na sua pasta de catequese, é algo que vocês usam. Por quê? Porque é uma tentativa da Arquidiocese. Temos outras iniciativas, hoje geralmente os materiais, os manuais de catequese já ajudam com algumas celebrações adaptadas, mas esse é um material que a Arquidiocese oferece aos catequistas para dizer, é possível celebrar e nós queremos que vocês celebrem com os catequizandos de vocês. Mas eu não
não sei o que fazer. Toma, tá aqui, tá quase pronto. Então agora não tem mais desculpa, né? Vocês me desculpem, eu já me sinto em casa com vocês, então eu vou ser direta. Às vezes a gente diz, eu não sei, tá mastigadinho aqui, então só não faz se não quiser, né? Então, meus queridos e minhas queridas, para vocês não ficarem com raiva de mim, porque eu falei que só não celebra quem não quer. O fechamento da nossa conversa de hoje. Como celebrar? Ou melhor, por que celebrar? Para que a nossa catequese seja um espaço festivo, um espaço que ajude os nossos catequizandos a crescer na oração, na contemplação. Como celebrar? Com a simplicidade e com a riqueza da simbologia da nossa fé. Quando celebrar? Ao longo de todo o itinerário catequético. Não reservar só para a missa no domingo, ou só para a celebração do sacramento, quando for o grande momento dos nossos catequizandos. E o que celebrar? Os ritos importantes, os momentos importantes da nossa fé. Construindo um itinerário que harmonize momentos de reflexão e de aprofundamento, momentos de celebração e de crescimento. Tudo isso para treinar o nosso catequizando, porque é um treino, né? Formar no nosso catequizando a sensibilidade para ele compreender. O essencial é invisível aos olhos. Só vemos bem quando o coração está aberto para ver. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre.